tudo bem? Olha, a gente hoje vem com um tema bem interessante, não é? O casal vai se separar e um dos cônjuges faz parte ali de uma sociedade. E aí? Ocorre o divórcio, o outro cônjuge vai ter direito? Agora vai ficar sócio também, porque vai ter a metade das cotas desse cônjuge que está divorciando? Gente, a sociedade empresarial e a sociedade conjugal, elas não se misturam. Mas isso não quer dizer que o cônjuge não tem direito a nada, tá? Caso ocorra o divórcio, aquele cônjuge que é estranho àquela sociedade, ele não vai se tornar sócio daquela empresa, de jeito nenhum, não é? Não, ele não vai. Até porque existe ali, né, o princípio affectio societatius, né? Oriundo ali do direito romano. Mas olha, o que vai haver ali nesse divórcio é a liquidação, não é? Daquelas cotas. Para que, dependendo do regime de bens, aquele sócio tenha direito a esses haveres que foram apurados, tá? Por exemplo, é casado na comunhão universal de bens, ele vai ter direito a receber o valor de 50% daquelas cotas. Mas ele não vai poder se tornar sócio, porque ali ele não tem, em momento algum, o affectio societatis, que é a vontade de ter sido, de ter entrado para aquela sociedade da concordância dos demais, tá? Se ele for casado na comunhão universal de bens, é importante que se veja, não é, a data onde houve aquela separação, não é? Porque aquela separação é que vai demonstrar a partir de quando, não é? A pessoa, o cônjuge que saiu, que se retirou da sociedade, não, que se retirou do casamento, vai ter direito ali a ter direito à liquidação dessas cotas, os haveres. E também tem que se observar se aquela empresa, no caso da comunhão parcial de bens, já existia antes do casamento. Porque se ela já existia antes do casamento, também tem que ver a partir de que momento houve a celebração do casamento, onde foi construído o patrimônio, até o momento em que o casamento findou-se, para que seja feita a apuração desses haveres, tá? Bom, serão apuradas as cotas sociais, tá? E tá lá no artigo 600 do CPC que diz o seguinte, olha, o cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres, que é o que eu acabei de falar, né? Na sociedade, que serão pagos a conta da cota social por este sócio. Quem vai responder é o sócio que se divorciou. A empresa não tem nada a ver com isso, tá? Embora a gente saiba que, claro, como aquele sócio tinha um capital 10x, se ele por acaso for dividir o capital dele 5x das suas cotas para a ex-mulher, o capital da empresa vai diminuir, mas pode ocorrer o suprimento, né? Os demais sócios podem suprir ou ele mesmo pode repor o capital para a empresa, tá? Claro que vai haver a diminuição do capital da empresa total, embora a empresa não responda, mas essa diminuição vai ser pertinente à cota do sócio que está ali se divorciando, tá? A empresa vai continuar, não vai extinguir, claro, vai continuar, não tem nenhum problema, tá? Isso é muito interessante para o direito empresarial quando a gente faz um contrato de uma sociedade.
Porque essas cláusulas, elas podem ficar já previstas no contrato. O que acontece com o sócio que vai divorciar, a previsibilidade do capital, se esse capital pode ser haver alguma permutabilidade ou não, ou se será atingido de tal forma, com que forma, não é? Isso é muito interessante. E também naquele acordo dos acionistas. Quando a gente fala acordo de acionistas, são aqueles pactos parasociais que são firmados ali na empresa pelos sócios, não é? De como deve funcionar as coisas entre eles. Então isso é muito importante quando a gente fala ali na elaboração de um contrato social de uma empresa por quem sabe elaborar, por quem entende do assunto, não é? Porque se previne uma opção de coisas, tá? Muito bem. Outra coisa, o valor das cotas da sociedade vai ser na data, o valor apurado, em que cessou ali a convivência. Isso já está pacificado, o STJ pacificou. Não é na data que saiu o divórcio, é na data em que cessou a convivência, tá? E a terceira jornada de direito comercial, ela criou ali o enunciado 93, que diz o seguinte: o cônjuge ou companheiro de responsabilidade da empresa de responsabilidade limitada, também legitimado, como que a EIRELI, ou seja, o enunciado 93 veio dizendo que aquele cônjuge da empresa individual de responsabilidade limitada. Quem tem EIRELI, que é aquela pessoa sozinho, uma empresa individual, porém a responsabilidade limitada, o cônjuge que não estava previsto também pode pedir ali a apuração dos seus haveres para evitar fraudes, não é? No patrimônio do companheiro, do cônjuge, não é? Sonegação do patrimônio, tá? Em relação às individuais, Liana, que não são EIRELIs, individual já tem que dividir, né, gente? Porque individual, eu sempre falo, é uma modalidade em que o patrimônio da empresa se mistura com o patrimônio do sócio. E mais, só tem uma forma de desviar esse patrimônio, não é? É quando ele pede para que o cônjuge dê ciência para afetar esse imóvel para o nome da empresa dele. Individual, tá? Mas assim mesmo, se num divórcio dessa empresa individual que não é EIRELI, o advogado souber, tiver noção de que ele fez isso de má fé com o cônjuge, não é? Com a mulher, para poder se desfazer do patrimônio, para não pagar pensão, há como reverter essa situação. Então, muito cuidado se o seu marido ou sua mulher tem uma empresa individual, que não é a EIRELI, que é aquela sozinho, em nome dele, e pedir para você, deixa eu passar esse terreno aqui, dê autorização para que o registro no imóvel dê afetação desse patrimônio no cartório para a empresa. Porque ali aquele patrimônio passa a ser da empresa. Mas ainda assim, mesmo da empresa, como ele é individual, tá? Ainda assim esse bem será ali atingido, tá? Então, o que fica claro é que o cônjuge que está se divorciando, ele não vai entrar na sociedade, mas ele terá direito, sim, às cotas. Serão definidas, né, o valor dessas cotas conforme o regime de bens, tá? Separação total não tem, no divórcio não. Agora, morte é outra coisa. A gente tá falando aqui divórcio, tá? Porque morte, já gravei um vídeo mais atrás no meu canal, que vem falando, inclusive, que a separação obrigatória de bens, eu vou até regravar, né? É um tema bem palpitante. Por morte, a separação de bens não é obrigatória, nós temos duas, né? A obrigatória, que é aquela que você faz um pacto, né? E a obrigatória, que é aquela que a lei assim decide, que é o menor e o idoso. A obrigatória é tudo bem, mas aquela que você decide por pacto, agora o cônjuge herda, concorrendo com os filhos, não é? Mas nós não estamos falando aqui nesse tema, eu vou até gravar um outro vídeo sobre isso, mas já tem vídeo meu falando sobre isso no meu canal, tá bom? Então, divórcio
o ex-cônjuge, o ex-companheiro, não é? Ele tem direito à apuração de haveres daquelas cotas e não será sócio daquela empresa, tá bom? Ele tem que ver o tipo de regime para saber o tanto e como ele, se ele terá direito ou não, tá? Se ele tiver direito, não vai ser sócio daquela empresa, e sim será a apuração das cotas aos haveres, valor das cotas. Gostaram? Se gostaram, dê um like, comente no meu canal, se inscreva no meu canal e eu aceito vídeos e sugestões para os próximos nossos encontros. Tchau, tchau.